E um abraço para você que se liga aqui no canal Tua Estrela Te Conduz. Uma boa tarde nesta quarta-feira, dia 15 de maio. Para quem não me conhece, eu sou Iverson Santos. Aqui no canal são 2 conteúdos diários. O primeiro já entrou às 6 horas da manhã. Este aqui é o segundo, que entra sempre às 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações e opiniões sobre o nosso Botafogo. Neste conteúdo de agora, eu quero conversar com vocês o tema principal sobre Yarley. Eu busquei informações com pessoas de dentro do Botafogo para entender por que o Yarley não vem tendo oportunidades. Eu já fiz um vídeo aqui no canal que eu falava sobre a renovação contratual. Ele já renovou e ele continua não tendo espaço. E eu fui procurar saber com pessoas de dentro do clube por que o Yarley não joga, porque eu recebo muitas perguntas em relação a esse jogador. Então vou trazer para vocês algumas informações que eu apurei sobre o Yarley. E quero conversar também sobre John Textor, atualizar algumas situações sobre o STJD, a CPI da manipulação. E quero conversar com vocês também sobre uma pesquisa de torcida. O Botafogo cresceu um pouquinho, hein? A torcida do Botafogo cresceu um pouquinho. A gente vai conversar sobre isso. Mas antes, deixa eu passar um recado para você, botafoguense, que mora na capital do Rio de Janeiro. Tá precisando de uma fotógrafa para poder fotografar o seu evento com qualidade? Faz o seguinte, vou deixar o link aqui na descrição para você entrar em contato com a Aline Fênix Fotos. Você vai lá, faz o seu orçamento sem compromisso e eu garanto para vocês que é um trabalho de qualidade. Você que está precisando de uma fotógrafa, converse com a Aline Fênix Fotos, e o principal, ela é botafoguense, assim como a gente. E eu quero conversar com vocês agora sobre uma pesquisa da Quest CNN Itatiaia, divulgada hoje, quarta-feira, aponta um crescimento de 1% da torcida do Botafogo, né? A torcida do Botafogo tinha 1%, cresceu para 2%, e o levantamento, apelidado de maior raio-x do torcedor, mostra também a ampliação da vantagem do Flamengo para a equipe do Corinthians, de 6% para 8%. O Fluminense, como vocês podem ver aqui do lado, o Fluminense não aparece nem na lista. O Fluminense não atinge nem 2% de torcedores, e chama atenção porque o Fluminense acabou de ganhar uma Libertadores e a gente vê o aumento da torcida do Botafogo de 1% para 2%, e o Fluminense nem nessa lista aqui aparece. Já a equipe do Vasco, de 6º foi para 5º. O Cruz Maltino agora aparece com 5% da preferência. Deixa eu pegar aqui porque a pesquisa Quest CNN Itatiaia, ela ouviu 6.373 pessoas no total, sendo 5.023 entrevistas aprofundadas com torcedores de 278 cidades. Dos entrevistados, 714 são jovens de 7 a 15 anos. A coleta foi realizada entre 27 de abril e 1º de maio desse ano, por meio de entrevistas face a face com questionários estruturados. A margem de erro estimada é de 1,4 ponto percentual, com nível de confiabilidade de 95%. Cara, dando minha opinião sobre isso aqui, né? Vou deixar aqui para vocês verem. Chama atenção porque, o Flamengo, 25%, a maior torcida do Brasil em 2024. Flamengo, 25%, Corinthians, 17%, Palmeiras, 10%, São Paulo, 9%, Vasco, 5%, Atlético Mineiro, Cruzeiro e Grêmio, 4%, Internacional e Santos, 3%, aí vem Bahia, Botafogo e Sport com 2%. Cara, é duvidosa, né? É uma questão duvidosa porque eu duvido muito, cara, que o Botafogo tenha a mesma quantidade de torcedores de Sport e Bahia. Cara, se a gente for para Brasília, se a gente for para Minas, se a gente for para o Espírito Santo, aqui no Rio de Janeiro, eu duvido muito que o Botafogo tenha a mesma quantidade de torcedor de Bahia e Sport. Eu duvido também que o Botafogo tenha menos torcida que Internacional e Santos. Será que o Botafogo tem menos torcida que Internacional e Santos? Saindo de Porto Alegre, aonde você encontra colorados? Saindo de São Paulo, será que encontra Santos ali
de Santos, São Paulo, capital, você encontra santistas por aí. Se a gente for no Brasil todo, meu irmão, tem botafoguense. Então é uma situação bem duvidosa. Por exemplo, eu duvido muito também que o Vasco tenha menos torcida que o São Paulo. Duvido muito aqui que o Vasco tenha menos torcida que o São Paulo. Enfim, é duvidosa essas pesquisas aí, mas pelo menos aponta um crescimento da torcida do Botafogo. E o Fluminense, repito, Fluminense não aparece nem nessa lista, tá? Deixa eu conversar com vocês agora sobre John Textor, atualizar algumas situações para vocês. Ele cumpriu o prazo, apresentou provas ao STJD, ele mandou o áudio do árbitro Glauber do Amaral Cunha, o árbitro reclamando que não tinha recebido a propina, né? Então, o Textor pegou esse áudio, mandou para o STJD dentro do prazo. Inclusive, esse árbitro, o Glauber do Amaral Cunha, ele que no áudio reclama, cadê minha propina, cadê meu dinheiro? Ele já foi depor na CPI da manipulação, mas no depoimento dele, o covarde, para mim é covarde, né? Ficou em silêncio. Nesse depoimento na CPI da manipulação, ele ficou em silêncio. Falando na CPI da manipulação, na sexta-feira agora que passou, o Textor entregou mais documentos, tá bom? Novos relatórios e vídeos da empresa Good Game. Então, na sexta-feira agora que passou, o John Textor pegou mais provas, relatórios, vídeos da empresa Good Game e já mandou também para a CPI da manipulação. E o processo do Palmeiras, lembrando que o Palmeiras entrou com um processo contra o John Textor, proibindo o acionista majoritário do Botafogo de mencionar o nome do Palmeiras em qualquer entrevista. Esse processo de mencionar o Palmeiras foi retirado, tá bom? Foi retirado de pauta no STJD. Fica aí que eu já volto pra gente finalizar, aí eu vou trazer informações que eu apurei pra vocês sobre uma pergunta que eu recebo muito aqui no canal. Cadê o Yarley? Por que o Yarley não entra, não joga, tá sempre no banco, tá sempre relacionado? Fica aí, já volto. Voltando aqui pra gente finalizar, peço pra vocês aquela moral, compartilhem esse vídeo nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses que vocês participam, pra gente continuar crescendo cada vez mais. Eu conto com a ajuda de vocês. Pra gente fechar, eu apurei algumas informações sobre o Yarley e vou trazer pra vocês aqui, porque eu recebo muitas perguntas. Por que o Yarley não vem tendo chances, oportunidades, já que ele é sempre relacionado, está sempre no banco de reservas, mas nunca entra? Realmente é uma situação confusa, porque eu fiz um vídeo aqui no canal recentemente, trazendo informações para vocês sobre Yarley, e pegava muito a questão da renovação. As pessoas de dentro do Botafogo falaram para mim, ó, a gente está esperando renovar para não valorizar, não tá tão fácil essa renovação, só que agora já renovou. O Botafogo já renovou o contrato dele e ele continua não entrando em campo. É confuso porque eu cheguei até a questionar para pessoas de dentro do Botafogo. Eu falei o seguinte: o Cauê, por exemplo, o volante, chegou a voltar para o Sub-20. Recentemente o Cauê fazia parte do time principal do Botafogo e ele voltou para o Sub-20. Engraçado que o Yarley não. O Yarley em nenhum momento ele volta para o Sub-20, ele está sempre mantido no elenco profissional do Botafogo, e sempre sendo relacionado e sempre ficando no banco de reservas, mas ele nunca entra. E a informação que eu tive foi o seguinte: ele está se ambientando, o clube está preparando o Yarley, lembrando que é uma promessa, uma joia da base do Botafogo, fez alguns jogos bons ali no Campeonato Carioca, só que Campeonato Carioca não é parâmetro. A gente está falando de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. Claro, a gente só vai saber se ele é bom mesmo de verdade se ele jogar. Só que não é assim, bota e acabou, vamos ver se é bom ou não. O Botafogo está preparando o Yarley, está se ambientando, por isso que ele está sempre relacionado, por isso que ele está sempre no banco de reservas. O Botafogo não quer queimar o jogador e nem acelerar esse processo. O Botafogo não quer acelerar esse processo. Então manda ele de volta para o Sub-20, porque no Sub-20 ele vai jogar, no profissional ele vai perder o ritmo. Cara, o Botafogo disse que ele está se ambientando. O técnico Arthur Jorge está explicando tudo para o Yarley como funciona, porque nem tudo é entrar em campo e jogar.
principalmente com esses jovens. Só dele estar se ambientando, fazendo parte, o técnico Arthur Jorge está trabalhando com o Yarley, está explicando como é que funciona. Então, essas coisas também são importantes para os jovens. Não é somente entrar em campo, porque às vezes entrar em campo somente pode até queimar o jogador. Então é muito mais importante ele ir se ambientando, o técnico conversando com ele, do que você pegar esse jogador e colocar em campo e ele se queimar. Se tivesse precisando, talvez ele já estaria jogando, mas tem várias opções para o ataque, então o Yarley acaba perdendo espaço. Eu perguntei, ele vai jogar? A resposta que eu tive é muito difícil. Como eu acabei de falar, tem várias opções no ataque, então fica difícil o Yarley ter espaço. Só se o Botafogo poupar todo mundo, vai ter alguns jogos aí que talvez o Botafogo possa poupar todo mundo e o Yarley pode acabar entrando ali durante o jogo. Fora isso, é muito difícil a resposta que eu tive. Tem muita gente que fala também, pô, mas no Palmeiras vários jovens lá jogam, Hendrick, agora esqueci o nome do outro lá que tá jogando pra caramba também. Tem um outro lá que é muito bom também no Palmeiras, tem o Hendrick. E a galera fala, pô, mas no Palmeiras, vários jovens jogam e resolvem pro Palmeiras. Por que aqui no Botafogo tem medo? Cara, se a gente comparar nesse momento o Palmeiras e o Botafogo, os jovens lá no Palmeiras, quando eles jogam no profissional, eles já chegam com moral. E é um time multicampeão. O Palmeiras é multicampeão, já tá no sangue. Lá no Palmeiras, já tá no sangue. E o técnico lá do Palmeiras, o Abel Ferreira, quanto tempo que o Abel Ferreira já tá no Palmeiras? Então é muito diferente você pegar um jovem no Palmeiras, botar para jogar, os caras já chegam com moral. Aqui no Botafogo é pressão, porque, né, a gente sabe, Matheus Nascimento, entre outros, que a gente pega no pé. Então o Botafogo não quer que aconteça isso com o Yarley, tá bom? Então são essas informações que eu tenho para passar para vocês. É difícil o Yarley jogar, ter espaço, mas ele vai continuar no banco, vai continuar sendo relacionado para ir se ambientando e o técnico Arthur Jorge preparando ele para o futuro. Se você chegou até aqui, muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Se cuidem, fiquem com Deus. Amanhã, quinta-feira, tô de volta. Dia importante amanhã, dia importante. Amanhã tem o nosso pré-jogo aqui, 6 horas da manhã, com todas as informações de Botafogo Universitário, decisão, uma final pra gente. E amanhã, quinta-feira, tem live pós-jogo aqui no canal, 9 horas da noite, beleza? Deixa o like, inscreva-se no canal, ative o sino. Se cuidem, fiquem com Deus. Bom restinho de quarta-feira. Forão, eu gosto mais de você do que de mim.